Pergunta que eu quero te fazer. Aí você responde sim ou não. Você acha que o Alexandre de Moraes tá sendo justo, sim ou não? Sim! Tinha, primeira coisa, Nestor Severo foi acusado de desviar mais de 20 bilhões de dinheiro público, tá? Esse cara procurou o STF essa semana, isso é uma manchete da Carta Capital, para não falar aqui que eu estou utilizando veículos de direita. Carta Capital, extrema esquerda. Tá lá noticiando lá, que inclusive cita esses crimes dele lá na Carta Capital. Nossa audiência está convidada a procurar essa manchete lá. Esse cara foi acusado de desviar esses 20 bilhões e foi no STF essa semana pedir anulação das condenações. E aí tem uma pessoa que recebeu uma condenação, preste atenção na sua audiência, recebeu uma condenação sem o devido processo legal, sem ser analisada lá que ela era um indivíduo respondendo pelo coletivo, que foi o que aconteceu, que não teve direito à defesa, porque se subiu um arquivo e ninguém sabe se foi analisado ou não, para um sistema jurídico, entre aspas, num sistema eletrônico, que é o que está acontecendo com os julgamentos do 8 de janeiro. Essa pessoa não teve direito à legítima defesa de forma individual, o devido processo não foi cumprido, recebeu mais de 17 anos de condenação. Qual foi o crime dessa pessoa? Segundo o que nós temos conversado aqui, inclusive de forma massiva aqui na bancada, houve a intenção, segundo a narrativa da esquerda, e aparentemente é o que o professor concorda, houve a intenção de um crime de golpe de Estado que supostamente teria sido incentivada por um cara que nunca pediu para que as pessoas fossem cometer aquilo lá, tá? Esse é o cenário que o Brasil está vivendo, Soutinho. Então você pega, por exemplo, tem aquele cara lá vocês me ajudem a lembrar, aquele cara lá que foi condenado a mais de 400 anos de prisão, porque do Rio de Janeiro lá, como é que é o nome daquele cara? É o Sérgio Cabral? É o Cabral. Cara, 400 anos de prisão, Soutinho. Quantas pessoas não matam, roubam, estupram, essas pessoas estão na rua. Agora uma pessoa que a gente nem sabe se estava nessa manifestação, nem sabe se ela estava lá no 8 de janeiro, qual foi o crime que essa pessoa cometeu, ela estava lá manifestando, manifestar é crime, caramba. Um pai de família, gente. Aí o professor, e ter que ouvir um absurdo desse, o devido processo jurídico do Brasil não existe mais, Soutinho. Tem centenas de advogados, inclusive, eu trabalho muito na comunicação jurídica quando se diz respeito às políticas da meta para os candidatos, dos candidatos nas eleições agora de 2024, e os próprios advogados dizem, nós não sabemos quais são as regras em vigor, porque é tudo muito incerto. Em todos os outros processos, a gente está vendo esse tipo de coisa. Aí, Soutinho, chegar aqui e ter que ouvir que o Bolsonaro está usando de criança, o que ele está pedindo é um clamor, é o que as pessoas estão desesperadas. Eu não esperava que o capitão Bolsonaro, ele fosse se rebaixar tanto. Que isso, professor? Porque ele tá com a criança no braço? Eu não imaginava que ele fosse ter golpe tão baixo. É um pai de família, tem uma mãe de família tendo que criar criança, 6 filhos, sozinha, porque o pai foi preso de forma indevida. Qual foi o crime desse pai, Soutinho? Pedir um Brasil melhor? Acreditar no exército? Que isso, gente? Gente, isso é de um absurdo. Quantos casos, aí eu vou convidar a nossa audiência, só para concluir, Soutinho. Quantos casos a nossa audiência não conhece? De pessoa que roubou, que matou, que traficou e tá solta. Porque passou por uma audiência de custódia e tá solta. Um vagabundo solto. Uma pessoa que assassinou um pai de família. Verdade. Eu já tive minha avó já foi chamada de vagabunda. Minha tia e a avó também foram chamadas de vagabundas. Já invadiram a casa da minha avó, xingaram, amordaçaram. Cadê? Essas pessoas nunca foram presas. É uma pessoa que foi manifestar, tá presa, meu Deus do céu. Há 17 anos, sem o devido processo condenatório. Aliás, sem o devido processo jurídico, porque o processo de condenação, ele existiu. Que isso, professor? Isso é de um absurdo. É muito triste uma pessoa da qualificação do senhor, sabe, dizer algo dessa gravidade. Não existe mais democracia no Brasil. Não existe devido processo legal no Brasil. Isso foi rasgado. E você falar assim, mas alimentou a esperança das pessoas. Isso não é crime. E nunca o Bolsonaro falou assim, vão para as portas dos quartéis. Uma dificuldade que a esquerda tem, Soutinho, é de entender que, diferente deles, nós não somos movidos por uma ideologia. Que nós não somos movidos unicamente por um líder político. Nós somos movidos por valores, por princípios. Então, se algumas pessoas acreditaram ali, eu não fui uma dessas pessoas, porque eu nunca acreditei no exército, porque eu sei que eles têm uma teoria positivista ali, impetrada ali no coração ali deles, no sistema deles. Então, eu nunca acreditei que eles fossem fazer alguma coisa. Mas, se pessoas acreditaram por olhar para uma instituição que naquele momento representava algum tipo de hierarquia, algum tipo de seriedade, qual é o problema disso? As pessoas irem para a porta dos quartéis. Não há crime em manifestação política. A liberdade de expressão, ela existe exatamente para garantir isso. Se todo o poder emana do povo, o povo tem que poder dizer o que ele quer. Não faz o menor sentido eu querer cercear isso, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, eu considero a fala do professor de uma infelicidade, porque a gente está tratando de um pai de família honesto, que não tinha nenhum processo no nome dele até agora. Essa pessoa foi condenada a mais de 17 anos de prisão, porque abriu a boca, ousou questionar, ousou falar. E sabe quem mais, Soutinho? Agora é sério, agora para concluir. Sabe quem questionou as urnas em 2002? O Lula. Ele tá preso?
Tá preso? Agora, recentemente falou, inclusive, que defendeu lá o voto impresso. Isso. Um cara que foi condenado em todas as instâncias da justiça, que agora é presidente da República. Não dá pra levar esse país a sério, e muito menos quem defende esse tipo de coisa. Todo o Brasil. Estou aqui nesses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Tem uma garotada do meu lado aqui. 6 crianças, filhos do mesmo homem. Um homem trabalhador, honrado, que nunca teve envolvido em problema nenhum, mas no momento está condenado a 17 anos de cadeia. Eu chamo de órfãos de pais vivos. Será que quem condenou esse seu Ezequiel não tem coração?